número 8, com o professor Eloy Mello. É um prazer receber ele aqui, é um prazer receber vocês também. Agradecer todo mundo que está participando, curtiu, compartilhou, comentou, deixou pergunta aí. Estamos muito satisfeitos, muito feliz aí com a participação de todo mundo, com o engajamento. Aproveitar, quem não curtiu a página ainda, dá uma passada lá no facebook.com/filosofia do surf, para ficar por dentro aí de tudo que a gente está preparando para vocês. E vamos falar com o Eloy, então, professor Eloy Mello, PhD em Ciências Oceânicas pela Universidade de Califórnia, San Diego. E, bom, vou deixar ele falar aí, Eloy, beleza? Tá do outro lado aí, copiando? Tudo em cima aqui, Daniel. Boa noite a você, a toda a galera que está nos escutando. Para mim é uma satisfação aqui colaborar com o teu projeto. E estou à disposição para a gente conversar aí um pouquinho sobre esse assunto dos fundos artificiais e das piscinas de onda. Coisa muito interessante, muita coisa a ser dita sobre isso aí. É um tema Começo denso, né? contando isso. Começo contando um pouquinho, então, de como tudo começou. Pode Isso, ser? Eloy, isso. Começa como começou, falando aí da sua trajetória aí, a sua vida no surf, como que foi, o seu começo com o surf. Tá certo. Olha, eu tenho 61 anos, nasci no ano de 1953, no Rio de Janeiro, e então nasci e me criei em Ipanema, e aí morando em Ipanema, obviamente, a gente ia à praia sempre, né? Então eu praticamente nasci na praia, e então no início a gente gostava muito de pegar jacaré, como nós falávamos na época, né, o body surf hoje, e então tinha uma galerinha de garotos ali na praia que era ávida no body surf, no jacaré, e aí a gente começou a expandir as fronteiras um pouquinho, ir até o Arpoador, isso aí nós estaríamos lá na década de 60, e ali então foi que eu tive o primeiro contato com o surf, né? Vendo a galera ali que já surfava em pé lá no Arpoador. E ali eu achei aquilo uma coisa espetacular, porque era muito mais legal do que simplesmente pegar onda de peito, né? Uhum. E então sempre que podia ir até o Arpoador, ficava olhando lá a galera e aí comecei a botar na cabeça do meu pai que ele devia me dar uma prancha de surf, que na época não era uma coisa simples, né? Porque não, não, não havia muitos fabricantes no Brasil, então lá no Rio, quem fabricava as pranchas nessa época era o Coronel Parreira, que fazia aquelas São Conrado surfboard, né? Então, no ano de 1969, meu pai comprou a primeira prancha lá para mim, e aí então foi quando eu comecei a minha carreira mesmo de surfista, que se mantém até hoje. Então lá se vão 45 anos, né? E é impressionante que eu não consigo enjoar. Eu gosto hoje tanto quanto eu gostava há 45 anos atrás, né? Então é uma coisa realmente que muito envolvente, né? E na verdade esse envolvimento com o mar que o surf trouxe, ele influenciou na verdade toda a minha vida, porque depois eu entrei para a universidade, na PUC, no Rio de Janeiro, e fiz um curso de engenharia. Aí concluí no ano de 1977. E aí, então, eu gostava de estudar, como gosto até hoje. E então eu me interessei por um novo curso de mestrado que estava sendo inaugurado na época, que era um curso de engenharia oceânica. Então eu não sabia que isso existia, aliás, isso era uma coisa nova mesmo na época, né? Que essa era a época, final da década de 70, quando a Petrobras estava iniciando a exploração do petróleo offshore, né? E aí eu resolvi entrar nessa primeira turma lá da engenharia oceânica da UFRJ, e aí pronto, aí eu me apaixonei pelo estudo do mar e dediquei aí os anos seguintes da minha carreira a estudar profissionalmente o mar e, em particular, as ondas, né?
Então, desde o ano de 1978, que eu tento aprender um pouquinho sobre o mar e como ele funciona. Aí, depois que eu concluí o meu mestrado, aí nós já estamos no início da década de 80, eu fui ser engenheiro pesquisador do Instituto de Pesquisa da Marinha, que tinha aliás, tem até hoje um centro de estudos lá em Arraial do Cabo. E aí, então, eu morei em Arraial do Cabo de 1980 até 1983. Foi um período, assim, muito, muito legal da minha vida. Eu ainda era solteiro, e então eu morava lá em Arraial do Cabo e eu tive a oportunidade de conhecer bem e desfrutar lá das ondas da região de Cabo Frio, né, nessa época do início dos anos 80, né? Então foi uma coisa muito bacana, mas eu sempre com esse desejo de querer aprender mais, no ano de 1983, resolvi então, bom, eu tinha pedido uma bolsa de estudos para fazer um doutorado no exterior e consegui. Então, no ano de 1983, eu me mudei com a minha família, minha esposa e nossa filha recém-nascida, tinha 5 meses de idade, para a cidade de San Diego, na Califórnia, onde então eu passei os próximos 6 anos, então foi quase toda a década de 80, eu passei na Califórnia estudando, fazendo lá o meu doutorado. Isso aí foi uma coisa realmente extraordinária, porque ali eu tive a oportunidade de estudar e conviver com alguns dos maiores cientistas do mundo. Então, esse período, esses anos que eu passei lá na Califórnia, na década de 80, realmente mudaram a minha vida. E quando eu retornei ao Brasil, então, no final de 89, eu fui ser professor da UFRJ, então iniciei a minha carreira de professor, aí trabalhei na UFRJ durante 4 anos. No ano de 94, eu me transferi para a Federal de Santa Catarina e me mudei para Florianópolis, então estou aqui. Então, trabalhei na Universidade Federal de Santa Catarina até o ano de 2009, e aí, nesses últimos 5 anos, eu me transferi novamente para a Federal de Rio Grande. Então, atualmente, eu trabalho lá em Rio Grande, no extremo sul do Brasil. E todo esse período eu sempre continuei surfando, adoro surfar, e mesmo lá em Rio Grande, com condições mais difíceis, a gente continua sempre, que possível, entrando na água, né? Batendo a carteirinha, batendo o ponto ali. É. Pô, legal, legal. Ué. Então, né, a gente estava conversando a respeito da evolução, né, do surf. Pô, o cara nunca vai parar de surfar, né? Você vê o teu caso, né? 61 anos e cada vez gostando mais, né? E como que vai ser isso, né, cara? Como que vai ser isso daqui a alguns anos? Tava vendo no site do Kelly Slater lá, acho que tem uma previsão de coisa de, acho que 60 milhões de surfistas em 2020. Né? Como que vai ser o crowd, né? E qual que é a solução para isso? Olha, isso é uma coisa que eu também tenho pensado bastante, porque, na verdade, a gente tem visto que o número de surfistas aumenta, sei lá, exponencialmente, né? Então, o esporte cada vez mais conquista pessoas, assim como conquistou a nós, né? E todo mundo tem direito, né? A questão é que os picos de onda, enfim, os locais onde dá as ondas realmente boas são finitos, né? Então, não precisa pensar muito para se dar conta de que num futuro próximo a quantidade de pessoas surfando vai se tornar um problema, se é que já não se tornou, né? Então, eu acho que a questão do crowd vai realmente ser um problema seríssimo do nosso esporte dentro de algum tempo. E aí a questão é o que a gente espera que vai acontecer quando isto se tornar uma realidade, né? E é daí, então, que eu vejo que a solução vai ser tentar aumentar as possibilidades de surf, certo? E isso aí seria o quê? Eu vejo 2 caminhos.
Então, o primeiro seria tentar melhorar condições na natureza. Isso aí seria feito através de fundos artificiais, uma interferência do homem na natureza para modelar a onda para ela ficar do jeito que a gente quer, né? E um segundo caminho seria criar tudo artificialmente. Então, seriam as piscinas de onda, né? Então, eu prevejo que o futuro do surf vai muito nessas duas direções. Isso aí dentro de, olha, daqui 10, 15 anos, nós vamos ter coisas incríveis já acontecendo no mundo, tanto no que se refere a fundos artificiais quanto a piscinas. E, no momento, a gente já está vendo isso acontecer, né? Então, a gente sabe que existem aí já algumas tentativas, então, falando primeiro da parte dos recifes artificiais, e então já houve algumas tentativas, mas eu acredito que a gente ainda não atingiu um nível de tecnologia assim que consiga resultados realmente satisfatórios, né? Então a gente tem acompanhado aí algumas tentativas, houve uma tentativa na Austrália, outra na Índia e na Europa também, na Inglaterra. Então tem gente que tem trabalhado bastante nisso, mas eu não sei, os resultados me parecem que não são ainda satisfatórios. São coisas que funcionam por um período ali, por enfim, um tempo inicial, mas depois alguma coisa acontece, né? E os fundos já não cumprem mais a sua função, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho o que está acontecendo, tentar identificar os problemas, né? E eu acho que sempre quando a gente está tentando entender alguma coisa desse tipo, é bom a gente ver como a natureza resolveu o problema, não é? Então, lembrando aqui de uma coisa que aconteceu na Califórnia, lá nos idos de 1980 e poucos, eu estava estudando lá a refração de ondas, e aí, bom, isso era um mundo sem internet, né? Então, a informação toda estava nos livros, e aí eu tive a ideia de ir até a biblioteca procurar se alguém já tinha feito algum estudo do porquê que as ondas lá do North Shore de Oahu eram tão boas, né? E aí, para minha surpresa, eu vi que tinha já uma tese da Universidade do Havaí, na qual o pesquisador lá tinha estudado exatamente os picos de Pipeline, Sunset, Waimea, e aí o que ele fez? Ele fez um levantamento batimétrico, então ele mediu a topografia do fundo em frente à Pipeline, Sunset, Waimea, e aí então ele viu ali qual era a mágica que a natureza fazia, né? Então, na verdade, você pegar, por exemplo, o Pipeline, o que a gente vê ali, os caras entubando naquelas ondas maravilhosas, aquilo ali é o fim da história, né? Então, na verdade, as ondas de Pipeline, elas começam a ficar daquele jeito muito antes da praia. Então, ali em Pipeline, lá na frente, esse estudo mostrou isso ali, eu fiquei bem interessado na época. Esse Reef Pipeline, ele ia, olha, coisa de 1 quilômetro e tanto lá para fora, e dali, então, ele já vinha focalizando a energia da onda através desse fenômeno da refração, de forma que, quando a onda chegava lá na profundidade em que ela eventualmente ia arrebentar, ela já tinha sentido o efeito do Recife desde lá de trás, né? Então, a solução que a natureza encontrou nesses locais que dão essas ondas fantásticas, na verdade, ele é uma coisa que extrapola simplesmente o local onde a onda arrebenta. Então, esse é o ponto que eu acho que é interessante a gente pensar. Então,
Se alguém, por exemplo, quisesse reproduzir ondas como as de pipeline em outro local, bom, o primeiro ingrediente antecede a isso tudo. Você tem que ter o swell chegando na praia, né? Mas em muitas praias a gente vê que tem swell, mas a onda não é insurfável, né? Então, imaginando que o swell estivesse presente lá nessa praia, então, para reproduzir um pipeline, você teria que construir um recife artificial similar ao de pipeline, que é uma coisa que ia ter uma extensão de 1,5 km. Certo? Então, não é simplesmente você colocar um fundinho ali no local onde a onda vai quebrar, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu acredito que não está muito claro aí para muita gente, né? Inclusive, essa questão do efeito do reef antes da arrebentação, ele é bem visível em outra praia também muito conhecida, que é a praia de Blacks, lá na Califórnia, em San Diego, que inclusive era a 500 metros da universidade lá da Califórnia, né? Então era um local muito bacana. E a praia de Blacks, por exemplo, eu acho que a galera toda conhece, ali é fundo de areia, não tem pedra, não tem, só areia. E a onda que dá lá é uma coisa, quando as condições estão certas, né? Olha, eu acho que é comparável a pipeline, né? Eu vi dias lá realmente incríveis. Lá Por tem que que aquele acontece? do Canyon Como? submarino, né? Aquele Canyon que tem 300 metros de profundidade, Exatamente. 50 metros, 100 A metros. explicação, a explicação lá para Blacks Beach, por exemplo, é a presença de um cânion submarino. Então, novamente, é um relevo da plataforma continental ali em frente à praia que provoca esse fenômeno, através da refração, esse fenômeno da focalização de energia, né? Então, veja, não é necessário você ter um fundo de pedra para você ter ondas como as ondas de pipeline. Então, Blacks prova isso, né? Então, na verdade, a questão ah, dos fundos artificiais, ele vai de encontro a isso que eu estou falando, né? Então, eu tenho a impressão que o foco está muito no local onde a onda vai quebrar, de você construir ali um, um fundo, um recife, um obstáculo com uma certa forma, e aí fazer com que a onda raso o suficiente para a onda quebrar, e com isso, então, você ter a onda quebrando do jeito que a gente precisa, né? Mas Minha isso tela aí é está uma coisa que... Fala, termina, vai. Isso, então, essa questão que eu estou tentando explicar aí para o pessoal, talvez seja uma parte da explicação do porquê que esses fundos não têm surtido o efeito que todo mundo gostaria, né? Se você vê as dimensões, por exemplo, dos fundos que foram construídos lá, aquele da Índia e o lá de Narrow Neck, no Gold Coast da Austrália, né? Então, é uma coisa que tem uma dimensão de cento e poucos metros, Uhum. então é simplesmente no local onde a onda vai quebrar, entendeu? Então, todo esse processo da focalização de energia, enfim, através da refração, isso aí não está acontecendo. Esse fundo não está fazendo essa parte, né? Eu até estou compartilhando a minha tela aqui. Não sei se você está conseguindo ver aí. Tem as imagens do Canyon lá de Uhum. Black. Tá, Isso, exatamente. Uhum. o Canyon aqui passando aqui, né? Dá para ver essa imagem aqui é bem É interessante, né? isso aí, exatamente. Ela tá em Uhum. 3D, né? Você consegue ver o tamanho do buraco perto da praia, né? Então, Exatamente. eita, o que provoca na onda, esse aqui também é interessante, pena que está um pouco pequeno essa imagem. Então, essa é uma questão importante da gente se dar conta da escala da coisa, entendeu? Olha, Então, olha essa imagem, como as ondas estão se cruzando aqui, né? Esse exatamente. swell de um lado e ao mesmo tempo
vindo numa direção e ela virando e entrando de lado na praia. Isso, a refração exatamente faz isso, ela muda a direção de propagação da onda, né? E aí com isso é que ela consegue provocar essa concentração de energia, a altura da onda aumenta em um determinado local e ali então ela começa a quebrar, né? Então isso acontece lá em Blacks, em Pipeline, em todos os grandes picos, né? Então se alguém quiser reproduzir um Blacks Beach ou um Pipeline, tem que fazer isso aí. Então é uma coisa numa escala realmente muito, muito grande. E aí entra a questão do custo disso tudo, né? Então, os fundos artificiais, eles têm enfim, algumas dificuldades a serem vencidas, né? Mesmo que alguém se disponha a investir nisso aí, você vê que teria de ser uma coisa de grandes proporções. E a questão também de que quando você mexe nas ondas, você vai mexer na praia. Então, o movimento da areia da praia, então, associado ao movimento, existe a questão da erosão da praia, né? Então, está tudo interligado. Então, se o homem provocar uma mudança nas ondas, ele vai ter um efeito, ele vai provocar um efeito também, um reflexo na praia. E talvez seja por aí que a questão da viabilidade de um fundo para surf, por aí deve estar o caminho da viabilidade, né? Então, eu sei que o pessoal que conseguiu recursos para construir esses fundos artificiais, lá na Austrália, na Índia, isso foi motivado por problemas de erosão costeira. Então, o objetivo principal, na verdade, não era criar ondas para o surf, era proteger uma praia que estava num processo erosivo, entendeu? E aí é que eu acho que está a linha que vai viabilizar os recifes de surf, de você associar o Recife com um problema de costeiro, certo? Porque aí existem obras de engenharia que são feitas para mitigar e tentar resolver problemas de erosão. Então, são obras de engenharia muito grosseiras, colocar pedras, né, e construir moles. Eu estou compartilhando aqui umas imagens dos breakwaters aqui. Isso. Dá para ver pois bem, é, né, isso. bordando a praia, enfim. Exatamente. Moles, então, né? isso aí são obras bem típicas, obras clássicas de proteção costeira, que nos últimos tempos não têm agradado muito a comunidade, né? Porque são coisas... tu imagina chegar numa praia como Ipanema e você construir lá uma série de quebra-mares, de moles de pedra. Então, é uma coisa muito... destoa muito da natureza, né? E aí, então, um recife submerso pode ser uma alternativa de engenharia. Então, foi nessa linha que esses recifes lá da Gold Coast e da Índia foram construídos, né? Eles usaram... Bom, eu acho que isso aí é bem conhecido do pessoal, né? Então, foram usados como método construtivo aqueles tubos de gel têxtil, né? Aquelas... como se fosse um tecido. Salsichão de areia. Exatamente. Não, vários, né? Vários... Gel bags, né? Exatamente. Vários salsichões gigantes de areia, então foram colocados de uma certa maneira, numa certa posição, tá? E aquilo ali, obviamente, tem um desnível de profundidade, e aí a onda encontrando aquilo ali, ela vai quebrar onde é mais raso, né? Então, vai haver arrebentação, tá certo? Mas uma das coisas que eu acho que não é muito bem considerada nesse tipo de projeto é a movimentação do sedimento. Né? Entendeu? Porque a movimentação do sedimento numa praia é uma coisa
extraordinária. A gente não se dá conta. Você que estudou isso aí, Daniel, lá na USP comigo, né? Um pouquinho, então a gente tenta modelar esses efeitos das ondas sobre as praias, né? Como o sedimento vai ser transportado, mas a verdade é que isso é um assunto ainda muito complicado e o conhecimento humano ainda não atingiu assim, um nível que permita você fazer um estudo preciso sobre isso, né? E essa solução com esses salsichões de areia, você vê, os salsichões de areia vão ser colocados em cima do fundo, né? Que é de areia. Tá? Então eles vão ser posicionados num certo ângulo, eles têm uma certa forma, normalmente fazendo assim, tipo um V, né? Com o bico virado para o mar, e aí a onda possa quebrar ali, abrindo até para os dois lados, né? Mas a questão é que o sedimento que está no fundo, quando der um ressacão, e provavelmente quando der um ressacão, a arrebentação, a onda vai começar a quebrar atrás desses salsichões de areia, né? Porque aquilo ali tudo é projetado para funcionar numa certa condição de mar, entendeu? Então, numa condição extrema, é bem provável que a arrebentação já vai estar lá fora. E aí vem aquela história da dimensão da coisa que eu falei, entendeu? Então, se esse reef tivesse 1,5 km de extensão, olha, tinha chance da onda ser boa de 1 metro a 10 metros, entendeu? Mas com um reef nessa dimensão que tem sido feito até hoje, ele tem chance de funcionar para uma certa condição, certo? Então, quando desce ressacão, aquilo ali vai estar dentro da zona de arrebentação. E as ondas vão estar movendo o sedimento loucamente ali. Vai então, tomar porrada de todos os lados, né? E aí é bem possível que essas peças, salsichões de areia, sejam movidos, deslocados, tirados de posição. Inclusive, pode haver movimento de sedimento e descalçar a questão da fundação dessas peças aí, é uma coisa importante também, né? Porque aquilo ali é simplesmente colocado em cima da areia, não tem uma base muito trabalhada, né? Então, se aquilo ali for descalçado, aquilo pode começar a afundar. E a própria movimentação da areia, ela pode começar a tapar esses salsichões, entendeu? Então, é uma coisa eu acho que essa solução dos recifes artificiais é uma coisa que ainda precisa de muito estudo. E eu tenho a impressão que talvez para fazer a coisa do jeito que tem que ser feita mesmo, grandiosa e certamente muito cara, certo? Talvez hoje em dia isso aí não tenha como ser viabilizado economicamente, né? Mas aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, né? O crowd vai aumentando e aí enfim, as coisas vão evoluindo e é possível que dentro de 10, 15, 20 anos, uma obra dessa magnitude já se torne viável, né? Economicamente. Talvez também, né? É claro, deve ter sido previsto algum tipo de plano de manutenção nesses RIFs que fizeram aí, mas provavelmente também não deu certo, ou não previram um plano de manutenção, de inspeção, para ver se não está cedendo, né? Não está vendo essa erosão, né? Ele está sendo soterrado de areia, né? E mesmo assim, isso também é um custo, né? Imagina você ter que levar areia de novo lá para o fundo, ou repor bags que foram soterrados. O custo de manutenção, às vezes a pessoa acha, não, vai lá, joga os bags lá e acabou, né? Acabou o trabalho, agora é só esperar as ondas chegarem, né? De repente, não é isso. E outra coisa que você falou também, é a questão da direção das ondas, né? Isso é dimensionado por uma condição, de repente, numa outra condição, não vai ficar tão bom, né? Olha, eu estava lembrando aqui do Pier de Ipanema. Foi entre 1972 e 74.
Eu estava lá, eu surfei muito no pier. O que que aconteceu ali? Ali as ondas de repente começaram a ficar perfeitas, Daniel. O que que aconteceu? Pois é, eles construíram aquele pier. Aquele pier ali, ele foi construído para que a máquina que ia colocar os tubulões do emissário de Ipanema pudesse trafegar ali no trecho próximo à praia, em cima da zona de arrebentação, para colocar os tubos. O pier de Ipanema, ele saía dali, certo? Ele está lá até hoje. Bom, então eles construíram esse pier metálico, eu acompanhei a construção dele. Então construíram o pier, ele tinha mais ou menos, sei lá, uns 500 metros de comprimento. Ali era mais ou menos no Castelinho, não sei nem se o pessoal ainda chama ali o Castelinho, na época a gente chamava ali, era coisa de meio quilômetro do Arpoador, sabe? Então eles construíram aquele pier, até aí nada, as ondas continuavam sempre como sempre foram, certo? E o que que fez a diferença? Eles precisavam cavar um buraco no fundo. Isso na época eu não sabia, eu só fui saber isso muito tempo depois, quando eu comecei a estudar esse assunto, né? E aí foi que eu me dei conta, minha nossa, então foi isso que aconteceu. Pois é, eles tiveram que construir uma cortina de estacas prancha, certo? São placas metálicas que se encaixam, e eles fizeram isso nas duas laterais desse pier, de modo que eles pudessem cavar no meio, e aí colocar os tubos do emissário na profundidade correta, entendeu? Então, quando eles colocaram essas placas metálicas, eles interromperam o transporte de sedimento que as ondas provocam normalmente numa praia. Então, aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, né? A movimentação de sedimento numa praia é uma coisa impressionante, tanto na direção perpendicular à costa, quanto na direção paralela à costa. Então, quando as ondas quebram numa praia formando um ângulo, elas criam, na verdade, um rio de areia na zona de arrebentação. A gente sabe, né, quando a onda quebra obliquamente, ela produz uma corrente na arrebentação, certo? Então, essa corrente, ela obviamente transporta água e sedimento também. Então, existe um trânsito de sedimento ao longo da praia, da maioria das praias, muito grande. Quando essa cortina metálica foi colocada ali, o sedimento que antigamente ia até o arpoador, ele ficou retido nessa cortina. E aí toda a areia começou a se acumular ali e houve um reordenamento da batimetria. Então toda a parte, não apenas onde a onda quebrava, mas até lá fora, formou um bico de areia, entendeu? Então aquilo ali funcionou como um reef. E olha, ninguém colocou nada no fundo. O próprio mar construiu o fundo ali. Tá? E enquanto o pier tinha essa barreira, e isso ficou coisa de uns 2 anos, né? Olha, era uma máquina de ondas, dava ondas espetaculares naquele pier. E curiosamente parou de dar onda no arpoador. O arpoador virou um buraco, porque a areia que ficava retida ali no pier, ela não chegava no arpoador, né? Entendeu? Então o arpoador não formava o fundo que antes existia, e aí as ondas todas passaram para o pier, né? Uma situação semelhante que está ocorrendo lá, ou está para ocorrer lá na Imbituba, né? Na praia dos Molles lá, que dava altas ondas lá, e o pessoal foi esticando os espigões ali do porto, e tem um projeto, acho que de ampliação daqueles molles, daqueles espigões na praia, É. e Na Praia do Porto, isso aí vai matar de vez ali as ondas, né? Isso daí foi o assunto do teu trabalho de conclusão de curso, né? É verdade. É, e outra coisa que é um pouco uma curiosidade, né, pessoal, Daniel, talvez a galera, principalmente a galera do Rio, certamente que tem a sua idade, não conhece, é que a praia de Copacabana era
Olha, uma coisa fantástica. Eu ainda tive a sorte de surfar em Copacabana um pouquinho antes dela ser aterrada. Então, o aterro da Praia de Copacabana iniciou no ano 1970. E eu lembro que de um fato muito curioso, dia 20 de julho de 1969, né? Estava dando ondas fantásticas no posto 5. Lá no Rio, quem é do Rio sabe, vento nordeste, terral em Ipanema, arpoador. Vento sudoeste, terral em Copacabana. A praia faz um bico, né? Uhum. Então a gente que morava ali em Ipanema, Copacabana, naquela região, já sabia, ela só via que vento estava dando, ou você ia para um lado ou ia para o outro, tudo a pé. Então era uma maravilha, né? E aí nesse dia 20 de julho, eu lembro perfeitamente porque esse foi o dia em que o Armstrong e o Aldrin, os astronautas americanos, pisaram na Lua, Nossa, com transmissão ao vivo pela TV. na TV. E aí eu tinha ido surfar lá no posto 5 com meu irmão Duda, 2 anos mais novo que eu, e aí o mar estava perfeito. E a gente esqueceu dessa história lá dos astronautas. E aí nosso pai foi lá na praia nos buscar, porque queria que a gente assistisse esse negócio, que era uma coisa histórica, né? E realmente eu agradeço muito a ele. E aí ele foi nos buscar e nos tirou da praia e nos levou lá para casa para a gente assistir isso pela TV, no dia 20 de julho. E então a praia de Copacabana, antes do aterro, dava ondas, olha, muito, muito boas. Algumas das melhores ondas do Rio eram em Copacabana. É. Entendeu? E ali O um efeito da exemplo em que obra. uma obra de engenharia, que do ponto de vista de engenharia funcionou bem, né? A Uhum. praia está lá até hoje, a areia que foi colocada continua lá, mas arruinou completamente as ondas dessa praia, né? Se você fazer isso hoje, hein, imagina, matar uma onda perfeita, o pessoal do surf Hoje, ia hoje ficar, a resistência seria maior, né? ia ser complicado. Estou até compartilhando uma foto aqui da praia do Porto de Imbituba ali, que dá para ver certinho, né, Exatamente. como está engordando a praia aqui, que de repente se É. estenderem esses molhos aqui, de repente, né, você não vai passar mais areia para cá, enfim, vai haver Uhum. uma remodelagem nova, uma situação nova aí que o mar que vai dizer o que vai acontecer agora. Pode ser que acabe com as ondas aí, né? Vamos saber. Isso aí é um bom exemplo dessas obras clássicas da engenharia, né? Da engenharia costeira, que eu acho que no futuro próximo isso aí tudo vai ser substituído por estruturas submersas. E aí a gente vai começar a ver de se construir esses fundos artificiais, entendeu? Porque se houver uma questão de uma erosão numa praia por trás, aí não, isso aí o pessoal vai estar disposto a pôr dinheiro nisso, né? Eu acredito. Então, O problema no Brasil hoje, né? A gente sabe, tudo esbarra na questão ambiental, né? Então também, assim, pensar nas variáveis, né, que influem para o cara construir um recife artificial. Então, além de todas as variáveis físicas aí que você está comentando aí com propriedade, tem a questão ambiental. Os órgãos ambientais permitirem você fazer uma obra. Então, assim, é, os órgãos talvez não estão preparados para poder te dar uma licença numa obra dessa, porque eles também não entendem o que você está propondo em fazer, né? Porque tudo bem, você prova, vai ter um transporte de sedimento aqui, vai ter um plano de dragagem aqui, não vai afetar, né, os impactos daquela obra, mas o pessoal hoje, infelizmente no Brasil, né, tudo esbarra na questão ambiental. Então, assim, eu penso, é uma variável também que ainda dá mais uma dificuldade, além da questão de investimento, da questão da dificuldade da obra de engenharia em si, ainda tem a questão ambiental que, de repente, os nossos órgãos ainda têm que dar uma evoluída para entender isso. Isso ainda não chegou lá, né? Não temos nenhuma obra nesse caso, né?
mas é o que provavelmente vai acontecer. Vai chegar também, vai precisar de uma canetada ali de um órgão ambiental. Então, Mas olha, você tem razão. Eu acho que é necessário que todo mundo tenha os conhecimentos adequados para isso, né? Mas a colocação de um recife no mar, por exemplo, do ponto de vista biológico, é super favorável. com certeza. Qualquer recife, qualquer navio que afunda, enfim, qualquer nova coisa que apareça no fundo do mar, ela é imediatamente colonizado, É, entendeu? Então a gente sabe que em muitos locais se usam recifes artificiais não com a finalidade de fazer onda, mas de fornecer habitat para peixes, enfim, para toda a vida marinha, entendeu? certamente, Então, certamente. Tem razão, né? é um ponto a Mas nosso favor, né? Mas mesmo assim, pode ter certeza que vão ter uns ambientalistas aí que vão querer questionar, enfim. Mas é uma questão maior Não, do mas, que a gente olha, querendo eu, levar eu aqui. acho que eu acho que eles estão de certa forma cumprindo o seu papel, né? Eu acho importante que o meio ambiente seja defendido, né? Porque se não houver controle, daqui a pouco, enfim, o pessoal está fazendo coisa aí que não devia fazer, né? Mas eu acho que se a coisa for bem feita, bem estudada, bem planejada, então, com o conhecimento do assunto, né? Eu acho que não seria difícil vencer esse obstáculo que você está falando aí, não, cara. Né? E Eu um acho, eu plano de acho que teria. manutenção, né, bem adequado também, né? Um plano de manutenção do Recife, provavelmente, porque não deve ser uma coisa que fica lá estático, né? Você abandona, larga lá e fica ali. E É, a gente viu, mas né? é aquilo, olha, nessa questão do plano de manutenção, novamente a gente tem que colocar em perspectiva a questão de que o ambiente ali é totalmente ah, modificado, entendeu? Então, ah, você vai construir, vai colocar uma peça lá, seja ela construída de saco de salsichões ou de aço ou do que for, num fundo que não se modifica, entendeu? Então não é isso. O movimento do sedimento ali é constante e não vai parar nunca, É certo? verdade. Então a questão de você colocar alguma coisa nesse ambiente, talvez a questão da manutenção seja impossível. O custo seria tão alto de você estar sempre consertando aquilo ali em função de como o sedimento está se movendo, entendeu? Que talvez não seja possível economicamente você manter um reef funcionando, né? É verdade. Uma outra possibilidade seria tentar fazer, por exemplo, lá seguir em vez do caminho de pipeline, que é a onda quebra em cima do reef, e o reef já vem lá de fora, você tentar alguma coisa como blacks, de você ter uma peça longe da arrebentação que vai refratar as ondas, direcionar as ondas de tal forma que elas cheguem na praia e quebrem da maneira que a gente quer, entendeu? Então você não vai colocar nada no local onde a onda quebra. A interferência vai ser atrás, na plataforma continental. E isso aí é possível de ser feito, eu acredito, entendeu? Você transformar a onda antes dela chegar na praia. E aí, com isso, ela pode quebrar na praia de areia, você não vai ah, ter nenhuma estrutura na zona de arrebentação, entendeu? E mesmo assim, ainda se conseguir criar ondas que vão ser super boas para surfar. Que é Esse é o um, é mais um. ou menos, que, pelo que eu entendi daquele projeto lá de Maricá, deixa eu até compartilhar a tela aqui, que é mais ou menos a ideia do pessoal lá, né? Uhum. Uma, uma casca, né? Pelo que eles estão falando Sim. aqui. Uhum. Que eu lembro nas aulas de hidráulica marítima também que você já falava disso também, de pensar num riff móvel, né? Então aqui no site Uhum. do Ricosurf.
tem uma descrição, eles falam que ele vai ficar a 100 metros, 60 metros da praia, né? Uhum. Então é interessante, é uma nova tentativa, né? Acho que diferente das tentativas que foram feitas aí com os bags, né? Uhum. E que de repente pode dar certo, porque a gente viu aí, antes a gente estava dando uma pesquisada, teve esse Recife na costa acho que, do Reino Unido, Na Inglaterra, isso aí. gastaram 3 milhões, exatamente, gastaram 3 milhões de libras e o negócio não funcionou. Depois teve Narrow Neck lá na Austrália também. Esse da Aham. Índia, que parece que funcionou por um tempo também, mas já não funciona mais. Exatamente. Então, é um estudo, é uma coisa muito complexa, né? E a gente sabe também que também Aham. foi conduzido por uma empresa que acabou sumindo do mercado, enfim, né? Então, não se sabe exatamente, né, como que isso foi, como que foi estudado, né? Eu acho que não levar em consideração esses aspectos aí que você estava comentando do dinamismo, né, da zona de arrebentação. É, De repente, verdade. então, longe da zona de arrebentação vai ser mais interessante. Vamos ver, tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo. Eu acho que isso aí já é um ponto positivo, né? De o pessoal aí querer escapar da zona de arrebentação e aí tentar fazer um offshore reef, na verdade, né? Uma onda que quebre longe da praia, né? Uhum. Olha, estamos E conversando há quase uma hora aqui e não não falamos nada chega, das piscinas de onda não, ainda. mas legal, legal. O assunto é denso, é denso, é denso. Mesmo que a gente sabia que a gente ia falar É. bastante, porque é muita informação. Já tem várias perguntas aqui já. E piscina de onda, né, Eloy? A gente sabe que eu achei aqui no site do Kelly Slater, do Kelly Slater Wave Company. Eu vou compartilhar minha tela aqui novamente para o pessoal ver. E daquelas estatísticas, né? Então são 26 milhões, foram Ah, 26 milhões de surfistas em 2000, 35 milhões em 2012 e 47 milhões em 2020. Hoje a gente tem 12,5 milhões nas Américas, né, isso aí como inclui a maior América do quantidade de Sul. surfistas. Então, quer dizer, vai aumentar a população nos próximos 5 anos de surfistas. Eu não sei, né, a estatística se está certa, mas deve ser uma estimativa meio que dá para confiar. Vai aumentar aí coisa de 30, quase 40% aí, né, a população de surfistas, né? E as ondas vão continuar as mesmas, né? Ah, é. Então, a solução das ondas artificiais tem que entrar, né, em cena. A gente vai ter que dar um jeito de produzir essas ondas, né? E as piscinas também, a gente É. já tem essa tendência do Wave Garden, lá da Espanha. Uhum. E, e- Olha, eu acho que essa segunda via de você, em vez de tentar melhorar as condições na natureza, você partir para uma coisa totalmente artificial, de você criar uma piscina que tenha tudo que a- o mar real tem, né? Eu acho que esse caminho talvez ele seja mais viável, inclusive do ponto de vista econômico, né? E ali você tem uma vantagem em relação a, a outra solução de fundos artificiais, que ali você vai ter controle sobre a onda, né? Então, nos fundos artificiais você não tem. Ali, numa piscina de ondas, aí a onda também está sendo criada artificialmente, né? Então ali você tem possibilidade de fazer coisas que no oceano real você não teria, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso então? claro, claro. Já 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 que você estamos com falou uma aqui, hora aí. um videozinho deixa eu compartilhar aqui novamente, da onda estacionária no Rio, né? Que é bem interessante aqui. Isso, é, exatamente. Esse é uma das alternativas, né? Que o Flow Que Rider, na né? verdade, olha,
Eu acho que se a gente fosse colocar esse assunto da onda artificial num contexto, a gente poderia dividir as piscinas de onda em dois tipos. Uhum. Uma na qual a onda anda na água parada e outra a água anda e a onda fica parada, que é o caso desse que a gente está vendo no vídeo aí. Uma onda estacionária, como a gente chama, né? Uhum. Entendeu? Então essas duas possibilidades se abrem, tá? Uhum. E ambas têm grande potencial de funcionar. Eu acho que uma primeira tentativa nessa linha aí da onda estacionária foi aquele do Flow Rider, né? Mas aquilo ali, na verdade, não é uma onda similar a uma onda de surf, né, Daniel? Aquela é um fundo esculpido ali e tem uma bomba que injeta água em alta velocidade, simplesmente para cobrir com uma camadazinha de água de, sei lá, 10 centímetros, 15 talvez, um fundo, né? Inclusive aquilo ali, a prancha que o pessoal usa nesse Flow Rider, parece mais um snowboard do que uma prancha de surf. Ali não dá nem para ter quilha, né? Porque Então. isso aí. Não dá para ter quilha porque a lâmina d'água ali ela é muito pequena. Então isso aí é uma coisa divertida, mas isso aí não é um substituto para o surf. Isso aí é um outro esporte, né? Você não tem aquela sensação, né, de repente fazer o drop, de dar um Ah, não, viradão. aí Verdade. exatamente. Não Mas é aquela do Rio que a gente viu anteriormente, aí não, ali a sensação seria bem similar à de uma onda progressiva, né? mais próximo, né? Só que ali já seria uma outra. Vou colocar aquele vídeo da. E É, aí, todo a estudo é questão de, feito no laboratório, né, com essas de, máquinas. de, de como criar ondas na água, né? Então isso aí é um assunto muito estudado mesmo, pessoal. Então o pessoal da engenharia oceânica estuda isso há muitas décadas. Então existe um conhecimento muito grande sobre essas técnicas de como criar ondas de forma controlada na água, né? Então aí a gente está vendo um exemplo desse Instituto de Hidráulica lá da Universidade de Hannover, na Alemanha. Então eles usam esse tanque aí para estudar questões de transporte de sedimento na arrebentação e estudar a maneira como a onda quebra também, né? E você vê, isso aí, essa onda aí, ela deve ter coisa de meio metro. Então, ah, imagine fazer uma máquina como essa 10 vezes maior. Você teria condição de gerar ondas como essa daí com um tamanho muito maior, né? E aí, Aham. então, um dos ingredientes ali da que a gente está procurando estaria sob nosso controle, né? De como criar a onda. Essa solução aí eu achei uma coisa muito engenhosa, essa do Waveguard, né? Uhum. E essa daí, na verdade, utiliza um mecanismo de geração de onda completamente diferente. Deixa eu voltar aqui. Isso aí, na verdade, é uma onda similar à onda que se forma quando uma embarcação se move na água. Então, todo mundo sabe que quando um barco navega, ele cria ondas. Então, você teria dois padrões de onda. Uma onda que sai do bico, da proa do barco, e um outro padrão de onda que é gerado pelo comprimento do navio, né? Então essas duas ondas elas se formam na água e sempre que tem um navio, um barco, uma lancha se movendo. Então eles usaram a ideia, no caso aí da onda que se forma na proa de uma lancha, e eles então criaram uma peça móvel que Onde se simplesmente que tem forma, apenas a proa do barco, ela está correndo ali atrás, né? onde sai esse tubo Entendeu? verde, né? Ela deve vir por aqui e subir por aqui, né?
puxando, É. puxando, fazendo Esse a tubo crista deve da estar onda. puxando a peça. Então a peça fica submersa, talvez, nessa solução aí, e por isso a gente não vê, mas ela está correndo ali com a mesma velocidade da onda, né? Entendeu? Então essa solução é uma solução muito interessante. Espera aí que a tela não estava compartilhada. Deixa eu voltar aqui. Eu achei que estava compartilhada, mas não estava. Agora tá. Que dá para ver É. a onda sendo formada por esse dispositivo, né? Do É. radar. A gente estava vendo na página deles lá um investimento da ordem de 3 a 4 milhões de euros, né? Uhum. Consumo de energia elétrica altíssimo também, coisa de 600 É, né? kWh. Ah, Mas é é, para aquilo, puxar essa peça. um parque desses de piscina, de onda, ele não pode ser uma coisa só de piscina de onda, né? Senão você não vai vender só a onda, né? Eu acho que o cara que for fazer a empresa e for pensar numa piscina onda artificial, ela vai ter que agregar valor, né? Ter outras coisas, ter É, um parque, é. um Uhum. hotel, que é até uma ideia que tem no Havaí agora, que parece que em 2015, lá em Honolulu vai sair um hotel, uma piscina de ondas no meio. Então, é um negócio interessante. Vou até tentar É, eu achar. acho que a viabilidade econômica de uma coisa desse tipo aí, ela obviamente incluiria muitas outras coisas além da psicologia, mas muitas outras coisas poderiam se agregar, né? E aí com isso viabilizar economicamente, né? Né? Tem aquele outro tipo de piscina lá que também já tem sido utilizado aí, acho que em Dubai e em vários outros lugares, né? Que usa um processo completamente diferente de geração de onda, que é aquele que é uma piscina, não sei se tu vai encontrar aí Eu vou o compartilhar link, aqui a tela. e compartilha aí com a gente. Deixa ele chegar aqui. Esse aí é aquele de Dubai? É, vai. É. Então, como é que essa piscina aí funciona? Como é que essa onda é gerada? Então, a gente está vendo aí um trecho da piscina, mas lá no início, na cabeceira da piscina, a gente sempre vê que tem uma parede alta. O que é aquilo ali? Aquilo ali tem uma caixa d'água elevada. Então, o funcionamento é o seguinte: você enche essa caixa d'água na cabeceira da piscina e aí você deixa ela bem cheia. Então, essa aí tem uma diferença de nível grande entre o nível da água na caixa d'água e na piscina. E essa caixa d'água, então, ela tem um tubo muito grande que se conecta com a piscina. Então, quando a onda vai ser gerada, o que, que acontece? Tem uma comporta que abre e permite que a água da caixa d'água elevada literalmente despenque, injetando a água na piscina, entendeu? E ali então é que a onda é gerada. Então é um processo diferente daquele lá do Instituto lá de Hanover que a gente viu, que a onda era gerada por um movimento de uma peça, um movimento cíclico de uma peça na água, né? Um Nessas batedor, né? piscinas Batedor de é onda, um né? batedor de onda, né? Então nessa solução aí, a onda é gerada por um mecanismo completamente diferente. A própria água gera a onda, né? Só que aí você tem que, se você quiser gerar ondas sequenciais, eu acho que essa que é a grande questão, né? A gente gostaria de ter uma piscina que tivesse ondas como as ondas do mar, né? Você ter séries de ondas, várias ondas, umas atrás das outras, mas com esse mecanismo de geração aí que é da caixa d'água elevada, é difícil porque você tem que encher a caixa, né? E isso demora um certo tempo, porque o volume de água é muito grande, né?
Entendeu? Então, você conseguir gerar ondas sequenciais com esse processo aí é uma coisa complicada. eu tô Mas com... para fazer isso, enfim, uma onda a cada minuto, ou sei lá eu quanto demora, é uma solução interessante também, né? Mas rapaz, eu acredito que num futuro não muito longínquo, nós vamos ter condição de ter piscinas de onda que vão realmente desafiar as piscinas que, sei lá, talvez seria bom para aprender a surfar, né? Mas eu acredito que num futuro próximo vão surgir piscinas de onda que vão que vão deixar o pessoal pensativo se vai querer ir para a Indonésia ou se vai surfar a onda da tal piscina. A onda talvez seja tão boa quanto a da Indonésia. Eu acredito que isso é possível de acontecer. Eu acho que nesse caso aí, o conhecimento científico já permite que se crie condições que reproduzam as condições encontradas nesses picos maravilhosos de onda. Então, eu creio que seja possível você criar artificialmente uma onda realmente boa e desafiadora. E eu acho que o futuro do surf vai muito nessa linha, eu imagino. E talvez isso aí termine sendo a solução para a questão que a gente começou o papo aqui, a questão do crowd. Porque na piscina, aí, bom, aí tem como haver controle, né? É. Até As compartilhei uma tela praias, do projeto isso, desse WAD, dessa wave pool aí é, de Dubai. Chama Point Break Surf, da Murphy's Waves, né? pois é. Então Aham. é realmente esse canal onde despeja a água, né? E É, aí depois ela dissipa, né? Aqui, e aí tem a prainha e tal. na verdade, quando a piscina larga ali naquele trecho, ali a onda acaba, né? O trecho surfável naquele trecho retangular inicial ali. Depois que ela abre, aí a energia da onda vai se espalhar e a altura da onda vai diminuir muito, né? Uhum. Então eu acho que o trecho largo ali, quando abre aquele leque, ali é uma parte mais recreativa mesmo, né? É, tem um pessoal quase uma piscina mesmo, né? Então, essa é uma solução muito legal, enfim, tem tido sucesso, acho que várias delas já têm sido construídas no mundo, né? Mas, enfim, eu acho que a coisa não vai parar por aí, não. Né? Em breve vão aparecer novas soluções e eu acredito que essa linha aí da onda artificial vai ser a linha que vai realmente se desenvolver nos próximos anos. Legal. Tem Vamos uma... ver coisas muito interessantes. Ah, certamente, eu acho que é a tendência, né? Tudo uma questão agora de grana, né? Um investimento alto, que também tem a questão do Com imóvel, certeza. né? O imóvel, a água, né? Vai usar muita água, vai gastar muita energia. Mas eu acho que o esporte crescendo, né, da forma que está crescendo, é provável que logo mais a gente já vai ver umas novidades por aí. Então, passar umas perguntas aqui, Vamos lá, vamos professor. lá. Então, William Gaspar Santos. Boa noite, professor. Minha dúvida sobre as ondas dos sonhos. A ondulação é criada pelo vento em contato com o leito de água e forma as linhas para criar as ondas. Artificialmente, como funciona o fundo e algo para suprir o vento. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele aqui. Eu acho que ele quis. A pergunta foi no sentido de formam as linhas para criar as ondas. Artificialmente, como funciona o fundo e algo para suprir o vento. Acho que ele está questionando também um ponto que um tempo atrás a gente conversou, que o cara que for fazer a piscina de onda ele tem que levar em consideração também a, a distribuição de ventos naquela região, né? O cara vai fazer uma piscina de onda e de repente naquele ângulo que ele botou a piscina vai pegar amaral boa parte do tempo, né?
Tem que pensar nisso também. Ou fazer uma piscina É, totalmente indoor, né? mas eu acho que nessas piscinas de onda, a participação do vento é muito, muito pequena, Daniel. Você vê que a onda ela é formada mecanicamente, né? Eu acho que o amigo tem toda a razão. No oceano, as ondas reais do oceano, elas são geradas pelo vento, né? Então, a- se a gente fosse tentar reproduzir ondas como as do oceano usando o vento, isso também é possível, né? Então, existem laboratórios no mundo em que o pessoal estuda exatamente o mecanismo de geração de ondas na água pelo vento. Então, existem laboratórios que são tanques de onda com ventiladores enormes em cima, que simulam, então, os ventos de uma tempestade, por exemplo, né? E ali, então, você vai ter uma condição de estudar o mecanismo de geração de onda pelo vento, como o vento consegue fazer essa transferência de energia, né? Mas a questão é que a, a, a geração de onda pelo vento é uma coisa muito, muito complicada. Então, não tem muito como controlar a onda que vai sair nesse processo, entendeu? Então, numa piscina de onda é muito, muito mais fácil você gerar onda com uma máquina que produz já um certo movimento, enfim, perturba o equilíbrio da água, já criando a onda imediatamente ali, entendeu? No caso do vento, não é assim. Com certeza. A minha questão era o seguinte, era a posição para o vento não atrapalhar, não fazer um maral, vamos dizer assim, nessa onda, né? Apesar que a pista é Olha, pequena, né, na área de contato vai ser a, menor, né, do que no mar, mas mas olha só, mesmo uma piscina grande, vamos supor que ela tenha, sei lá, 200 metros de comprimento. A pergunta é, o que que o vento consegue fazer na água em 200 metros? uhum, uhum, Para a gente é ter uma verdade. ideia, quando tem uma tempestade no oceano, a pista de vento, a área de vento na qual o vento atua, é coisa de centenas de quilômetros, às vezes 1.000 quilômetros de vento, uma tempestade com 1.000 quilômetros de diâmetro, um grande vórtice de ar soprando sobre o oceano, entendeu? Então, para que o vento consiga fazer alguma coisa com a água, ele precisa de espaço. E o É, espaço que existe na piscina de onda ele é muito pequeno. Então, eu acredito que o vento local ali não afetaria em nada a onda. qualidade. E, além disso, isso tudo pode ser indoor, né, Daniel? Ah, Então, é você verdade. pode ter uma piscina de onda dentro de um, sei lá de um estádio, e ali você pode criar condições totalmente artificiais, inclusive em lugares muito frios, né? Então isso aí seria um atrativo extra em países como Noruega, Rússia e outros, Canadá, lugares. Imagina o cara naquele inverno louco lá com gelo e neve por tudo que é lugar, você poder Polar, entrar no polar, você entrar num estádio ali, que você vai ter um local totalmente artificial que parece Nias, quebrando uma direita perfeita, igualzinha a Nias. Olha, é uma questão de tempo, Daniel. é Eu verdade. tenho certeza que isso vai acontecer. Talvez eu não esteja mais vivo para ver e desfrutar, mas eu tenho certeza que é uma questão de tempo, entendeu? A coisa vai se tornar viável economicamente. É. Pra gente que trabalha no horário comercial vai ser bom, né? Porque vai dar para surfar à noite, vai Pô, ter. imagina, cara. Nossa, mãe. Com É certeza. legal. O Glauber Fernandes Azeredo está fazendo uma pergunta aqui. Na exploração de mármore e granito no sul do Espírito Santo, montanhas de pedras são transformadas em buracos gigantescos pela extração da rocha. Não poderia ser feito o mesmo em ilhas rochosas, perto da costa, no intuito de construir uma bancada aproveitando a pedra extraída? Sim, é uma ideia. Aí você teria lá o material para construir o tal Recife, né?
E aí talvez desse para construir uma coisa tão grande quanto o Recife de Pipeline. Entendeu? Mas a questão é que isso custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Levar pedra para o mar, né? Para Nossa uma ilha, Senhora. para um costão, né? Essas obras de engenharia no mar, elas são muito caras. São muito mais caras do que em terra. Entendeu? Então, eu acho que o grande problema aí seria de ordem econômica, né? De como viabilizar isso. Quem ia pagar isso aí? Porque mesmo essa. Imagine que alguém se dispusesse a pôr dinheiro para fazer isso, certo? Ok. Como é que ele ia ter o retorno do investimento que ele fez? Pelas leis brasileiras, ah, as praias e o mar é um bem público, entendeu? Não pode ser privatizado. Então, se alguém quiser construir isso, muito bem. Não vai poder cobrar para ninguém entrar lá e surfar, entendeu? Então é aquilo que eu estava falando. Aí vai ter que ser um investimento que talvez tenha alguma outra coisa por trás, né? Então, se o cara tem lá uma propriedade na praia e a praia está sendo erodida, bom, ele vai querer pôr dinheiro para proteger a propriedade dele, né? E aí a questão da obra de engenharia que vai proteger a praia dele, bom, se ela for feita de uma forma tal, é possível que além de proteger, ela crie as condições favoráveis, entendeu? Então, eu acho que a questão econômica de um surfing reef, mesmo, por si só, é muito difícil de resolver. É muito difícil. É uma obra muito cara. É verdade. E ainda continua caindo a vantagem, na verdade, dessa ideia do Glauber é que você pelo menos tem um substrato ali, né? Que é a rocha do costão, né? É mais É, improvável, talvez essa obra dure um pouco mais do que você simplesmente jogar qualquer estrutura rígida no meio de uma praia, vamos dizer assim, né? O costão sim, geralmente sim. ele vai ter uma proteção um pouco maior, né? O Adilson Silveira. Boa noite, professor. Eu sou de Rio Grande, Praia do Cassino, ó, Olha da aí, área. O senhor companheiro. falou de praia de fundo de areia. O senhor tem acompanhado sobre a lama em nossa praia. E o que fazer para salvá-la e não terminar com surf no litoral sul do Brasil? Rapaz, olha, Daniel, eu esse ano eu vi uma coisa que nos meus 60 anos de idade eu nunca tinha visto. E foi lá na Praia do Cassino. Exatamente com relação a essa lama que o. Como é o nome do rapaz? Adilson Silveira. Que o Adilson se referiu aí, ali na Praia do Cassino, para quem não conhece, essa é a praia que fica do lado dos moles do canal de Rio Grande. Então, isso aí, nós estamos lá no extremo sul do Brasil, e a costa do Rio Grande do Sul, eu acho que todo mundo sabe, é uma costa que tem quase 700 quilômetros, que é uma praia única. Não tem obstáculos, ela começa ali em Torres, e a menos do canal de Rio Grande, que é uma coisa artificial, a próxima a próxima Jaio, né? E aí então a costa do Rio Grande do Sul tem essa imensa lagoa, a Lagoa dos Patos, imensa. E a única ligação da Lagoa dos Patos com o oceano é através do canal de Rio Grande. Então foram construídos esses dois guias correntes de enrocamento, são Está dois dando para moles. ver compartilhamento de tela. Eu coloquei aí umas imagens. Isso, aí a gente está vendo bem, certo? E aí então, essa é a ligação da Lagoa dos Patos com o oceano. E a Lagoa dos Patos, ela tem esta lama no fundo ali, é uma coisa natural dela, e acontece que, de vez em quando, essa lama é expelida pelo canal e acontece alguma coisa na costa que faz com que a lama seja levada à praia. E isso aconteceu esse ano, certo? Então, essa lama ela se depositou na plataforma continental, ali em frente à praia, e eventualmente chegou até a beira da praia.
E a dissipação de energia que essa lama produz na onda, olha, cara, é uma coisa impressionante. Eu nunca tinha visto isso. Essa lama aniquila as ondas completamente. Completamente. Qualquer onda. Logo depois que houve esse episódio que a lama se instalou, o mar subiu novamente e aí eu fui até a praia dar uma olhada lá, ver como é que estava. Então, na região fora do, do efeito da lama, tinha onda lá de 2 metros, que para a região lá são ondas grandes, né? Na região onde a lama estava no fundo, para vocês terem uma ideia, tinha gaivota boiando no que seria a zona de arrebentação. Parecia uma lagoa. Não tinha absolutamente nada. Certo? Então aí a gente tem uma ideia de como a deposição dessa lama no fundo consegue afetar as ondas, né? E aí enfim, o mar jogou essa lama na praia e agora isso aí tem um problema tremendo. Essa lama ela parece uma argila, né? Inclusive eu tentei caminhar em cima dela, rapaz, eu dei 2 passos, parei. Eu estava usando uma botazinha robusta que eu tenho, eu quase fiquei preso ali, porque a lama, a minha bota colou na lama, ela enterrou assim uns 5 centímetros. Então é uma lama assim com propriedade muito diferente, né? E agora eu não sei como é que aquilo ali vai ser retirado. Eu estou lá há pouco tempo, não sei ainda bem como é que a pessoa lá lida com esse problema. Mas é um caso realmente único na costa do Brasil e em raros lugares do mundo, né? Que você tem esse aporte de lama na costa. Então, aqui no Brasil, eu acho que o único lugar que pode ter isso é lá, talvez na região amazônica, mas nas outras praias do Brasil, nunca tinha visto nada semelhante. E tem mais uma pergunta aqui do Felipe Cassol. Professor, acho que a gente já até comentou já, mas saindo da área da piscina e entrando no litoral marítimo. Hoje temos muitos problemas de erosões costeiras, uma solução é dissipar essa onda antes de chegar na costa. O que você pensa sobre o uso de estrutura de concreto afundadas próxima à costa para ter essa atuação? São os breakwater, né, que a gente estava comentando, que talvez Sim. é a solução, né? É uma estrutura submersa, né? De você fazer a onda quebrar, enfim. O quebra-mar é uma estrutura imersa, são pedras ali e elas saem acima do nível da água, né? Mas a solução digamos, o novo desafio da engenharia costeira é exatamente como o amigo mencionou aí, você criar estruturas que não cheguem a ficar imersas. Elas estão submersas, você não vê da praia, ou seja, não é feio, né? Então, mas mesmo assim, ela cumpre a missão de quebrar as ondas. Então, se a gente conseguir associar isso a que ela quebre a onda de uma forma adequada, aí está o caminho para a gente resolver essa questão econômica, né? Resolver economicamente a questão dos fundos artificiais. Uma das dificuldades seria, por exemplo, locais onde há variação, porque para você manter a peça submersa na profundidade que ela tem que ficar, se você está num local que tem variação de maré de alguns metros, já começa a ficar complicado, entendeu? Numa condição de maré seca, essa peça poderia ficar exposta, né? Entendeu? Então em locais de macro maré, essa solução seria um pouco difícil, mas aqui na costa sul-sudeste do Brasil a gente estaria bem, porque a maré para nós aqui ela é um regime de micro maré, ela é pequena, né? A gente só tem grandes marés aqui na costa do Brasil, lá no extremo norte, né? Entendeu? Então a gente teria esse ponto favorável de termos variações de nível do mar pequenas que favoreceriam esse tipo de solução, entendeu? Então tem muitas coisas aí que tem que ser levadas em consideração, a coisa é complicada, né? Mas eu acho que isso aí vai avançar também. Eu acho que é uma questão de tempo. Inclusive eu sei que lá na Austrália
o DHI, o Danish Hydraulic Institute, que é um dos grandes centros de pesquisa de engenharia costeira do mundo, eles estão projetando já uma obra exatamente como a gente falou aqui agora, entendeu? Uma estrutura submersa que vai proteger uma praia lá na Austrália e que, ao mesmo tempo, vai criar ondas surfáveis, né? Então, vamos ver se essa aí vai funcionar. Não, legal, legal, Eloy. Já demos 1 hora e meia aqui já Olha quase isso, de que coisa mais conversa. longe, cara. Dá para falar muito mais ainda, né? A A gente gente fala sobre isso horas e horas seguidas, mas está todo mundo cansado já, né? é um assunto denso também, né? E a gente, claro, você poderia entrar num nível muito mais a fundo aí. A gente podia falar de viabilidade econômica também, fazer um Uhum. estudozinho aí, né? De energia, de custos e tal. Mas ficou um pouco já estendido aí. E eu acho que já cobrimos aí uma maior parte das perguntas aí do pessoal, que também pode deixar pergunta aqui e depois a gente repassa para você, a gente cola aqui as respostas, né, por texto mesmo, ou a gente tenta marcar um outro hangout mais para frente aí, caso Uma haja disponibilidade. satisfação. Legal, legal. Tô sempre às E ordens aí, Rafa. não, legal. Vamos agradecer o pessoal que participou aí, que está até agora aí online. E obrigado aí mais uma vez por ter comparecido. Se puder ajudar aí a compartilhar o post aí para os amigos, nas redes sociais aí, por e-mail, encaminhar aí esse trabalho que a gente está fazendo aí com os experts das áreas aí que envolvem o surf. É legal, acho que essa palestra de hoje esse hangout de hoje foi muito rico, muita informação legal aí do professor Eloy. E, pô, só tenho a agradecer também, além de ter sido meu mestre na universidade, a gente trabalhou um tempão junto lá. Foi, para mim, um cara que eu tenho como exemplo aí na minha vida. E é um prazer falar com ele aí ao vivo e poder trazer ele aqui para vocês, que eu sabia que ia ser proveitoso e que ele ia trazer muito conteúdo legal. Para ele pegar onda também, ele sabe o que a gente quer, né? Eloy, obrigado aí mais uma vez. Valeu aí pela participação e pelo tempo. Ok, Daniel, eu que agradeço, para mim é uma satisfação poder colaborar aí contigo, com o teu projeto, e sempre que precisar de mim é só falar, estarei à disposição. Agradeço a quem acompanhou aí também, teve paciência de nos escutar aí 1 hora e meia, e é isso aí, quando precisar é só falar. Legal. Obrigado mais uma vez, Eloy. Boa noite aí. Pessoal, boa Boa noite. noite. Obrigado. E estamos à disposição aí. Qualquer coisa é só mandar um e-mail. Se tiver alguma pergunta, pode mandar que a gente repassa aí pro Eloy. Valeu. Esse foi o Full Surf número 8 e vamos que vamos. Um abraço.